tema da mensagem é: quem serve a Deus supera os obstáculos. Uma das coisas que o servo do Senhor tem que entender é que na vida ele irá enfrentar obstáculos. Os obstáculos são inevitáveis, tem que ter obstáculos. Agora, aquelas pessoas que permanecem fiéis ao Senhor, essas pessoas superam os obstáculos. Então vamos dar sequência à leitura. Não tem como viver aqui na terra sem enfrentar obstáculos. A palavra do Senhor nos ensina em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, olha o que está escrito: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia deixa bem claro, se a pessoa quiser seguir Cristo da forma correta, esta pessoa será perseguida. Essa pessoa, ela será considerada uma pessoa intolerante, uma pessoa problemática, uma pessoa que está indo contramão do que é correto na mentalidade das pessoas que são do mundo. Continuando, o Senhor nos ensina que quem quiser seguir a Cristo da forma correta, sofrerá perseguição ou perseguições. Mas também o Senhor nos ensina que venceremos as perseguições se seguirmos as suas orientações. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4, que está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, ao mesmo tempo que nós enfrentamos obstáculos, que a Bíblia nos ensina que nós iremos enfrentar obstáculos, a palavra de Deus também nos ensina que nós iremos vencer. Agora é necessário nós estarmos atentos aos ensinamentos do Senhor. Por quê? Porque para cada batalha que você enfrenta, cada luta que você enfrenta, tem a forma certa de você vencê-la. Se você for para uma luta usando as armas erradas, você vai perder. Por isso é importante você estar em sintonia com o Espírito Santo, para o Espírito Santo ele poder mostrar para você como você deve agir, de que maneira você deve atuar e quais as armas que você irá utilizar. E quando eu falo de armas, eu não estou me referindo às armas dos homens, às armas físicas, eu estou me referindo às armas espirituais. Mateus capítulo 24, versículo 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ao mesmo tempo que Deus fala que nós seremos perseguidos, Ele fala que nós iremos vencer. Mas é necessário perseverança. Aquele que perseverar vai ganhar a salvação. Quando fala em perseverança, irmãos, a Bíblia já nos deixa clara que nós iremos lutar contra algo. É tanto que nós temos que perseverar. Bate o desejo de parar, bate a vontade de desistir, mas nós temos que fazer o quê? Perseverar, continuar lutando, continuar de cabeça erguida, prosseguindo na missão que Deus nos deu. Aquele que perseverar até o fim, não é até a metade do caminho, é até o fim, esse será salvo. Então Deus ele deixou bem claro, é necessário uma perseverança. É necessário batalhar, é necessário usar as armas certas para conseguir vencer as perseguições. E quando fala em perseguição, irmãos, não significa que seja algo abertamente. Pessoas que falam, que irão falar que não gostam de nós, lógico que há casos que acontecem. Mas às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa e ali está todo mundo tratando a pessoa bem, aparentemente, mas por trás, porque a pessoa segue a Deus e gosta das coisas certas, às vezes por trás existe o quê? Um conluio, existe o quê? Uma perseguição, e às vezes não está estampado na cara da pessoa que ela está levantando algo contra alguém, contra você ou contra outro cristão. Ela vai agindo de uma forma o quê? Disfarçada, de uma forma bem sutil, e ali a pessoa acaba às vezes sendo prejudicado. Passa uma batalha, às vezes de desemprego, por causa da maldade de alguém. Mas a Bíblia deixa bem claro
que nós iremos vencer. A Bíblia deixa bem claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem a Deus, que é o próximo versículo que nós iremos ler. Continuando. A Bíblia também nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 fala sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem, ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você tem compromisso com Deus, tudo o que acontece na sua vida vai cooperar para o seu bem. Por trás de toda luta tem algo importante, tem uma lição importante que você pode extrair para a sua vida. Continuando. Se você é de Deus e tem andado de acordo com a sua palavra, tudo o que acontece na sua vida tem um lado positivo. Pode você não entender agora, mas um dia entenderá e verá como Deus trabalhou em seu favor. Vejamos alguns exemplos de que tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus. Nós iremos ver agora alguns exemplos de homens de Deus, servos de Deus do passado, que passaram por lutas, até mesmo lutas injustas, e que cooperou para o bem daquele servo. Eu irei fazer uma leitura bem resumida de cada um dos exemplos que eu irei citar. O primeiro exemplo eu vou citar sobre Davi. Nós conhecemos muito bem a história do rei Davi, que antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. E nós sabemos que em um determinado momento ele enfrentou uma batalha contra o gigante Golias, e foi aquela batalha que fez Davi sobressair. Vamos fazer a leitura do estudo. Deus não permitiu a existência do gigante Golias para ele destruir Davi. Ele permitiu a existência do gigante Golias para honrar Davi. Você encontra isso em 1 Samuel capítulo 17. Davi, sem o gigante Golias, não passava de um simples pastor de ovelhas. Davi, com a existência do gigante Golias, fez por onde ele se destacasse da vida. Então tem problemas que nós enfrentamos, irmãos. Nós temos que entender que aquele problema não é para aquele problema nos destruir. Nós temos que vencer aquele problema em o nome de Jesus e sair mais forte, sair mais preparado, sair mais guerreiro, sair melhor. Citando o exemplo do Davi, Deus não permitiu a existência do gigante Golias para matar Davi. Deus permitiu a existência do Golias para promover Davi. Um outro exemplo você encontra em Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, que fala a história do José do Egito. Vamos dar a leitura. Deus não permitiu que José fosse vendido como escravo pelos seus irmãos para ele ser um escravo. Deus permitiu para ele ser um governador e provedor da sua família. Você encontra em Gênesis 37, José ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Deus não permitiu para José ser escravo. Tudo o que aconteceu na vida do José foi uma preparação para ser governador. Só que tudo o que ele estava passando na presença de Deus e com Deus. Não era uma luta fruto de pecado, era uma luta fruto de obediência. Porque há essa diferença. A luta que você enfrenta, que é o fruto do pecado, e a luta que você enfrenta, que é um fruto da obediência. Está obedecendo a Deus, está fazendo tudo certinho, e você enfrenta uma luta. Nessa luta, Deus está contigo. Agora, aquela luta que é fruto do pecado, você precisa o quê? Tirar o pecado, senão você morre no meio da luta. É comum você encontrar pessoas que falam, Deus está me provando, e não tem nada a ver com Deus. Às vezes é o pecado da pessoa que está colocando ela naquela fornalha de fogo. Não é Deus que está colocando ela, é o pecado dela. Se ela não renunciar ao pecado, ela morre dentro daquela fornalha. Não é Deus que está colocando a pessoa naquela cova dos leões. É o pecado dela que está colocando naquela cova dos leões. E se ela não renunciar ao pecado, o leão come ela. Agora, se nós levarmos aqui para o caso de Daniel, ele foi para a cova
dos leões na obediência a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha de fogo ardente na obediência a Deus. Nós temos que saber separar uma coisa da outra. Vou citar primeiro Sadraque, Mesaque e Abednego, que você encontra no capítulo 3 também. Deus não permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha de fogo ardente para eles serem queimados vivos. Deus permitiu para que todos daquela província se convertessem ao Deus verdadeiro. Aí você leia Daniel capítulo 3, leia o capítulo todo. No capítulo 6 você vê já o Daniel sendo lançado na cova dos leões. Deus não permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões para servir de comida para os leões, ou para eles. Deus permitiu para que, através de Daniel, todos observassem o tamanho do poder de Deus. Você está vendo a diferença? Daniel em obediência a Deus, lançado na cova dos leões, Deus permitiu. Sadraque, Mesaque e Abednego, em obediência a Deus, foram lançados na fornalha de fogo ardente, Deus permitiu. Davi, um pastor de ovelhas, na presença de Deus, enfrentou o gigante Golias, Deus deu vitória. O segredo estamos na presença de Deus ou não? Vou citar o exemplo agora muito conhecido de Jó. E tratando-se de Jó, eu aconselho você a ler o livro todo. Deus não permitiu Jó perder tudo e ficar doente para ele ser um sofredor. Deus permitiu para mostrar a todos a fidelidade de seu servo e o que acontece com quem permanece fiel nos momentos difíceis. Nós conhecemos a história do Jó, que ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Qual era o defeito do Jó? Ser fiel a Deus, que nós sabemos que não é defeito. Ao ponto de Deus falar: vem de onde, Satanás? Estava rodeando a terra. Tu viste o meu servo Jó? Qual era o defeito do Jó? Qual era o pecado do Jó? Qual era a maldade do Jó? Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Jó não era perfeito. Não adianta a pessoa falar: Jó tinha isso, tinha aquilo. Mas Jó não era perfeito. Jó estava na qualidade de homem, não estava na qualidade de Deus. E o interessante é que ele perdeu tudo. Em momento algum ele deixou de adorar a Deus. Em momento algum ele deixou de servir a Deus. Às vezes nós encontramos as pessoas, irmãos, renunciando a Deus por coisinhas bobas. Pequenos obstáculos, pequenas lutinhas, a pessoa já renuncia a Deus, já não quer mais saber de Deus. Qualquer coisinha a pessoa já nega a fé. Jó, ele permaneceu fiel, recebeu tudo em dobro. Qual é o tema da mensagem? O tema da mensagem é: quem serve a Deus supera os obstáculos. Não interprete errado achando que por servir a Deus você não irá enfrentar obstáculo, porque isso é mentira. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Concluindo a leitura. Todos esses homens mencionados acima tiveram um final feliz, e todos foram honrados por Deus. Deus não permite você enfrentar problemas para você ser um miserável, um fracassado. Ele permite você passar para aprender a ser uma pessoa vencedora. Deus quer te honrar como honrou os homens citados acima. Quanto ao gigante que você está enfrentando, o Senhor já te deu todo o suporte para você vencê-lo. Deus já deu todo o suporte. Pastor, eu estou enfrentando um gigante, eu estou na presença de Deus. Deus já te deu suporte para vencer. Pastor, estou enfrentando um gigante, mas realmente é fruto do pecado.
Deus te dá suporte também. Quando Ele abre a janela para falar, se você confessar, pedir perdão e renunciar, Ele te perdoa. Ele está abrindo a porta para você voltar a ser autoridade no mundo espiritual e vencer o gigante. Enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus sempre estará com as portas abertas, dando ao homem o direito de se arrepender e renunciar aos seus pecados. Agora o homem, por falta de temor, ele começa a achar que ele é eterno, e ele não entende que ele pode partir a qualquer momento. E ele começa a fazer planos para daqui a 10 anos, 20 anos, que não é errado você ter um projeto de vida. Só que a pessoa não faz planos em se consertar hoje. É comum você encontrar às vezes o cristão no pecado, no mês de janeiro, fazendo planos para se consertar do pecado em dezembro. Ou seja, prorrogando ainda 11 meses pela frente para consertar um pecado, sendo que pecado não se prorroga, pecado se conserta. Eu vou esperar, eu aceitei Jesus como Salvador, mas eu só quero me batizar no próximo ano, no meu aniversário. Não, você aceitou Jesus como Salvador, você tem que se batizar no primeiro batismo que você tiver oportunidade. Eu vou esperar o meu aniversário no próximo ano, e se não chegar lá, se morrer antes, já entendo, eu entendi, eu tenho que casar, realmente eu preciso casar. Então vamos fazer o seguinte, vamos casar no nosso aniversário de namoro. Faltam ainda 7 meses para o aniversário de namoro. E se não chegar lá? Nós não podemos, irmãos, tratar o pecado como parceiro, como amigo. Ele não é nosso amigo. O pecado, ele é nosso inimigo, ele nos destrói. A função dele, junto com o pai dele, que é Satanás, é roubar, matar e destruir. O pecado no nosso espírito é como um câncer no nosso corpo físico. Não se brinca com câncer no corpo físico. O câncer no corpo físico precisa ser tratado. Se não for tratado de uma forma rígida, mata o corpo físico. O pecado no espírito é como um câncer. Se não tirar, ele mata o espírito da pessoa. E o que tem de gente, irmão, sem estrutura hoje, que estão morrendo, se entregando ao pecado, é uma coisa assustadora. Ao ponto de Jesus falar, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Isso é uma pergunta retórica. É uma pergunta que a própria pergunta já dá a entender qual é a resposta. É uma pergunta que não precisa de resposta. É como se eu falasse assim, eu estou 3 dias sem comer. Será que eu estou com fome? Precisa da resposta? Não. Todos sabem que eu estou com fome. Quando Jesus fala, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, significa que vai estar o quê? Escasso, a escassez da fé. Os irmãos renunciando à fé, renunciando ao monte. A Bíblia se cumprindo, irmãos. Por isso que fala que o caminho é apertado, a porta é estreita. As pessoas vão renunciando, as pessoas vão retrocedendo, as pessoas vão se entregando ao pecado. Como é que vai ser na volta de Cristo? A Bíblia fala que será como na época de Noé. Lembra do dilúvio? Como era que estava a humanidade? Entrega totalmente à depravação, à devassidão, à prostituição. Era uma coisa assim, um lamaçal fora do comum. A volta de Cristo será como nos tempos de Noé. Então o que vai acontecer? Nós vamos estar lidando com uma humanidade ainda mais depravada do que se encontra. E quem é que vai somar nessa grande quantidade de depravação? Os ex-cristãos, que eu posso chamar de ovelhas pródigas. Lembra do filho pródigo?
Eu chamo de ovelha pródigas. Aliás, se o nosso Deus permitir, será até a mensagem do próximo domingo, se o nosso Deus permitir, eu vou falar sobre os 3 tipos de ovelhas: a ovelha fiel, a ovelha desgarrada e a ovelha pródiga. E eu vou falar o papel do pastor. E o que nós encontramos hoje no meio da humanidade é uma grande quantidade de ovelhas pródigas, que se encaixam na parábola do filho pródigo. Lógico que na Bíblia não fala ovelha pródiga, ouviu? Esse termo é criado por mim, mas a Bíblia fala perfeitamente do filho pródigo, para nós entendermos, fazer ali uma comparação entre um e o outro. Mas se o nosso Deus permitir, no próximo domingo eu falarei sobre esta mensagem. Vai ser a Santa Ceia do Senhor. Essa mensagem já está preparada. O Espírito Santo já me deu ela completa e com certeza será uma bênção para as nossas vidas. Mas aqui eu finalizo o estudo, deixando o meu WhatsApp. É o código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, venha alcançar, meu Pai, cada pessoa aqui presente. Transformar cada uma delas. Venha, meu Deus, com o teu poder, fazer uma obra completa na vida de todos. Abençoe, meu Pai, a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.